Você já ouviu falar na proporção áurea, também conhecida aí como a proporção divina? Mas será que ela é tão divina assim? Muitos alegam que essa proporção aí está em diversos lugares da natureza, está nas proporções do corpo humano, no movimento das ondas, das galáxias, na geometria aí do mundo antigo, no Partenon, nas pirâmides do Egito. Mas será que isso tudo é verdade? Nesse vídeo aqui, então, eu vou explicar o que é essa proporção áurea e vou dar alguns fatos e citar algumas coisas pra gente ver que não é bem assim do jeito que falam, mas é um número muito interessante sim. Vamos lá para a explicação. A proporção áurea ela é representada pela letra grega φ, então ela tem um número mesmo que representa isso como se fosse o π, por exemplo. E ela nasce do retângulo áureo, que é esse retângulo que vocês estão vendo, que tem um lado é A mais B, o outro lado é A. E esse retângulo é o seguinte, a gente vai desenhar um quadrado dentro desse retângulo, e vai sobrar um outro retangulinho menor que vocês estão vendo. O quadrado tem dimensão A por A, o retangulinho tem dimensão A por B. E esse retângulo áureo, ele é especial porque o retângulo de fora, com medida A mais B e A, ele é proporcional ao retângulo de dentro. Esse retângulo que sobrou, esse retângulo que tem a medida A por B. Então, escrevendo isso matematicamente, vai ficar da seguinte forma. A mais B é proporcional ao A, assim como, sinal de igual, o A é proporcional ao B. Então, é dessa equação aí que nasce essa proporção áurea. E a gente manipulando essa equação agora, substituindo esse termo A sobre B pela letra φ, né, substituindo por um termo único, essa relação, isso aí dá uma equação de segundo grau, que tem duas raízes, uma negativa e outra positiva. Resolvendo a raiz positiva, essa letra φ assume o valor aí de 1,618 infinitamente, porque é um número irracional. Então tem infinitas casas decimais e não pode ser representado por nenhuma fração. Não tem uma fração que a gente escreva que seja proporção áurea. Proporção áurea é essa relação aí desse retângulo, né? É um número irracional. E tem muitas coisas curiosas realmente sobre esse número φ. A primeira delas que eu vou falar aqui vem da sequência de Fibonacci. Essa sequência aí que a gente vai somando o 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 3 dá 8 e assim por diante. Anos depois de Fibonacci, um cara chamado Johannes Kepler, muito famoso, né? Ele foi um grande astrônomo, matemático, tem telescópio da NASA aí que é batizado com o nome dele, até planetas também. E o Kepler, ele descobriu que esse número φ, ele está escondido na sequência de Fibonacci, essa proporção áurea. Ele descobriu que se em vez de a gente somar esses números da sequência de Fibonacci, se a gente dividir, o resultado vai convergir para o número φ. Então, por exemplo, se eu dividir 1 para 1 dá 1. 2 para 1 dá 2, 3 para 2 dá 1,5, 5 para 3 dá 1,6666. E se a gente continuar fazendo essa divisão, esse número aí, resultado dessas divisões, vai cada vez mais ficar próximo, vai se aproximar do número φ. Então já é uma questão bem interessante aí sobre esse número. E ele também, de fato, está presente em alguns lugares da natureza. Por exemplo, a distribuição das sementes do girassol naquele meio ali também tem uma proporção que segue essa proporção áurea. A reprodução de alguns animais também respeita aproximadamente essa proporção áurea também. E algumas figuras geométricas, por exemplo, o pentágono, a diagonal do pentágono também é essa proporção áurea, né, do número φ. O pentagrama também, né, se a gente desenhar um pentagrama a partir desse pentágono, também vai seguir essa mesma proporção. Um outro sólido também que chama o dodecaedro, se eu não me engano, também existe aí essa proporção áurea presente aí nesse sólido. Mas agora, outras alegações sobre essa proporção não são bem verdade assim não, cara. Por exemplo, as proporções do corpo humano, que muitos alegam aí que o corpo humano respeita a proporção áurea. Uma das coisas é de que a nossa altura até o umbigo, comparado com a nossa altura total, respeita a proporção áurea. E eu vou deixar um link na descrição de um professor, que é de onde eu tô tirando essas informações, o cara lá da Universidade de Cambridge. Ele chegou a fazer isso com os alunos dele lá, mediu e viu que isso aí é mentira, cara. Essa proporção aí varia de pessoa para pessoa e a maioria das pessoas está fora da proporção áurea. Só que assim, essa variação é de algo entre 1,5 e 2. Então algumas pessoas realmente vão estar dentro ali ou próxima da proporção áurea. Mas não quer dizer que é uma regra. O que eles fazem também é desenhar um monte de retângulo áureo no rosto de uma pessoa, dizendo que o rosto perfeito do ser humano respeita as proporções áureas. Isso não é bem verdade, cara, porque só da gente observar a gente já vê que assim, o retângulo áureo ele pode ter diversos tamanhos diferentes, né, respeitando essa proporção, e não quer dizer que o nosso rosto respeita isso, cara. Não tem nenhuma evidência matemática, científica que prova que isso aí faz algum sentido. Outra coisa também que alegam que no Partenon da Grécia eles planejaram e fizeram essa fachada aí respeitando a proporção áurea, que também não tem evidência nenhuma disso. Isso já foi feito medição também, se eu achar link eu vou deixar na descrição. E as medidas lá, cara, respeitam algumas proporções. Só que as proporções deles eram fração normal, sei lá, 3/5, qualquer coisa. E é meio que aleatório. Eles faziam mesmo pra eles construir o negócio pra ficar bonito, mas
mas não necessariamente respeitavam a proporção áurea. E eles alegam também que as pirâmides do Egito também têm a proporção da base pelas áreas da pirâmide, pelas faces da pirâmide, também respeitam essa proporção áurea, que também não tem nenhuma evidência de que tenha proporção áurea na construção das pirâmides. Uma outra coisa também são os desenhos aí do Leonardo da Vinci e de outros grandes artistas, por exemplo, o Homem Vitruviano, que é essa pintura famosa, que é esse desenho famoso aí, dizem que isso respeita a proporção áurea. Isso aí é mentira. O Leonardo da Vinci, sim, ele estudava muito proporção, mas não tem nenhuma evidência. Se você pegar e medir essa figura aí, tentar medir, por exemplo, o comprimento do braço em relação às mãos, que é uma das alegações dessas pessoas aí que dizem que é um número místico, ou também a questão da altura que eu falei, se você medir a figura dele, vai ver que não respeita a proporção áurea. Simples assim. Alguns artistas, por acreditarem que a proporção áurea é divina, pintaram de propósito algumas artes com essa proporção, mas aí foram casos pontuais isolados, não é o caso aí do Homem Vitruviano, de diversas outras pinturas como a Mona Lisa, por exemplo, nenhuma delas aí tem evidência de que foi utilizada a proporção áurea na concepção delas. E eu acho que o mito maior disso tudo aí é dizer que as ondas do mar e que os caracóis e que as galáxias também respeitam a proporção áurea, e isso é mentira de fato, porque a fórmula matemática que representa essas espirais é uma fórmula que vem do número neperiano e não vem da proporção áurea. Então existe aí o que é chamado de espiral áurea, só que isso não é uma espiral. Isso é simplesmente um desenho que fazem de diversos retângulos áureos desse aí, de desenham um quarto de círculo em cada um, e vão ligando os pontos e fica essa forma que parece uma espiral, mas não é tecnicamente uma espiral. E eles colocam esse desenho dessa espiral aí em cima de um monte de coisa para dizer que é a proporção áurea. Só que a função matemática que de fato representa esses fenômenos da natureza que tem algum ângulo de rotação e que acaba virando uma espiral, por exemplo, a rotação do centro de galáxias aí, ou dos planetas em volta do centro da galáxia, e também das ondas do mar, é a equação da espiral logarítmica. Essa espiral logarítmica usa o número neperiano. Se existe algum número divino na natureza, seria muito mais provável que fosse o número neperiano do que o número φ. Esse número neperiano, eu vou tentar explicar de uma forma bem rápida aqui, ele representa matematicamente um fenômeno que é muito comum na natureza, de que uma variação varia. Eu vou explicar isso melhor. Imagina que você tira um bolo de um forno, que ele tá quente pra caramba, coloca do lado de fora, ele vai esfriar até se igualar à temperatura ambiente. Só que esse bolo ele tem uma quantidade de calor, e quando ele tem muito calor, ele também perde mais calor. Quando ele tem menos calor, ele perde menos calor. Então, assim, a variação de temperatura ela não é linear. Então, não é que, tipo assim, o bolo perde 2 graus por segundo. Não, no começo ele vai perder muito mais calor porque ele tem mais calor a perder. Então, essa função que vai representar essa perda de calor é uma função que vai ser uma curva, que vai cair muito no começo e conforme a temperatura for diminuindo, essa variação vai mudando, entendeu? Então o bolo começa perdendo, sei lá, vou chutar o número, 10 graus a cada 10 segundos e depois de um tempo ele vai perder, sei lá, só 2 graus a cada 20 segundos. Então a variação da perda de temperatura mudou ao longo do tempo. Isso acontece muito na natureza. Por exemplo, uma população que cresce, quanto mais indivíduo tem na população, mais aumenta a taxa de crescimento da população. Porque se eu tenho um casal que gera um indivíduo por ano, depois de 2 anos, eu vou ter um outro casal que vai gerar também um indivíduo por ano. Só que como eu tenho 2 casais, agora vão ser 2 indivíduos por ano. Então antes uma taxa de crescimento da população era 1 indivíduo por ano, agora são 2 indivíduos por ano. A taxa cresceu. Isso vai gerar uma curva também, que é uma função e que muito provavelmente vai ter o número neperiano lá dentro dessa função. E isso acontece também nesse tipo de espiral, que é essa equação que vocês estão vendo. E a questão dessa espiral, que não é uma espiral, áurea, parecer com isso é porque essa função logarítmica da espiral, ela tem 2 constantes nela, que vocês estão vendo. Essas 2 constantes podem assumir qualquer valor aí, dependendo do fenômeno da natureza. Então, essa espiral neperiana, ela pode ficar parecida com a espiral áurea, mas não quer dizer que uma é a outra, ou que uma tem a ver, entendeu? Então, assim, o movimento das ondas, por exemplo, ele é representado pela espiral logarítmica, por causa disso que eu falei, né? A onda ela vai ter muita energia, logo ela vai perder mais energia quanto mais energia ela tiver. E ela tá girando com um ângulo fixo ali, e ela vai perdendo energia, então vai ficar com esse movimento parecido de fato com uma espiral, por conta dessas coisas que eu falei do número neperiano e não por causa da proporção áurea. Então, assim, se a gente tivesse que escolher algum número para ser um número divino, ou um número muito importante da matemática, uma proporção importante, o π seria um número muito mais importante, que também é um número irracional, que vem de uma propriedade geométrica também,
E você diria o quê? Que um pentágono é mais importante, vamos dizer assim, ele acontece com mais frequência na natureza do que um círculo? Eu acho que não, né? E outros números aí também irracionais, como a própria raiz de 2, que é a diagonal do quadrado, ou a raiz de 3, que é a diagonal do hexágono, né? A forma hexagonal existe em colmeias de abelha, e alguns cristais sólidos também que se formam na natureza são hexagonais. Enfim, então tem número muito mais importante. O próprio número neperiano é muito mais importante do que o número φ. Na minha visão, não tem razão pra gente acreditar que essa proporção áurea é, de fato, a proporção mais importante que existe na natureza. Uma coisa interessante do número φ que ninguém fala sobre é que de todos esses números irracionais que a gente conhece, o φ ele é o mais irracional de todos os irracionais. Isso é até meio esquisito de explicar, porque o número π ele é irracional, então a gente também não consegue escrever ele como uma fração. Não dá. Porém, existem frações que se aproximam com muitas casas decimais de precisão o que seria o número π. Só que fazer isso com o número φ, né, que é da proporção áurea, é muito difícil. E isso aí ninguém fala, né? Essa grande característica dele que é bem interessante. Enfim, essa questão aí da matemática ser divina ou não, isso aí vai da crença de cada um. Eu acredito que, assim, a racionalidade explica muito bem por que existem certas coincidências na matemática, que não são coincidências. Porque existem, por exemplo, mais números irracionais do que números racionais. E a matemática é um modelo, vamos dizer assim, é um modelo da nossa racionalidade. Então a gente consegue expressar a nossa capacidade de contar e ordenar as coisas através de matemática. E a matemática ela pode ser abstrata, simplesmente ela existir sem necessariamente ter ligação com o mundo real. E quando a gente encontra, através da ciência, algum fenômeno da natureza, a gente busca na matemática, porque a matemática é a representação da nossa racionalidade, e a gente busca interpretar o universo de uma forma racional. Então a gente busca as ferramentas matemáticas para interpretar aquilo. E como existe mais número irracional do que racional, estatisticamente é provável que muitos fenômenos da natureza sejam representados na maior parte das vezes justamente por números ou por razões, por proporções que vêm de números irracionais e não de números racionais. Isso é o que eu acredito, pelo menos. Cada um acredita no que quiser também, né? A crença aí é livre para cada um ter a sua. E eu vou deixar na descrição o link da palestra de onde eu tirei todas essas informações de um professor da Universidade de Cambridge. Então deixa o like aí, se inscreve no canal também e valeu!